Olá a todos, sejam bem-vindos a essa nova série de tutoriais sobre o Sequencer na Unreal Engine 5. Nesse vídeo teremos uma boa introdução sobre a interface do Sequencer e irei cobrir algumas das principais funcionalidades, tais como a linha do tempo, sua barra de ferramentas e até mesmo como podemos adicionar componentes à sua faixa de produção na linha do tempo. São muitos tópicos que irei abordar, mas no vídeo de hoje o principal objetivo será só nos familiarizar com sua interface de usuário para você ficar pronto e utilizar da sua criatividade para criar super animações e cinemáticas utilizando a Unreal. O Sequencer nos oferece a capacidade de criar animações e vídeos cinematográficos tanto para usar como cutscenes em seu jogo, como também poderá exportar para seu PC em alta qualidade e com quantos frames por segundo desejar. Com o Sequencer podemos manipular objetos, personagens, câmeras, sons, partículas e um monte de outras coisas da maneira como você bem entender. É uma super ferramenta que iremos aprender em mais profundidade no decorrer dessa série. Ajudará bastante se inscreverem para acompanhar e vamos começar. Primeiro vamos nos familiarizar com a porta de visualização voltada para Cinematics. Ela nos dará várias ferramentas adicionais para trabalharmos com o Sequencer. E se quiser, você pode dividir sua tela em várias portas de visualizações clicando nesse botão aqui no canto, Layout, e escolher a formação que achar melhor. Pode ser bem útil se quiser deixar uma porta separada para edição e a outra para a produção da filmagem. Tem vários tipos de modelos e podemos maximizar ou restaurar a porta de visualização clicando nesse quadrado aqui do canto superior direito. E então podemos alterar o tipo da porta de visualização vindo aqui em Perspectiva, Cinematic Viewport. Como podem ver, temos a liberdade para trabalharmos da forma que acharmos melhor. Agora vamos dar uma olhada nos controles adicionais que essa Cinematic Viewport nos oferece. Para ter acesso a todos os controles precisamos de um Level Sequencer aberto, mas antes disso já temos essa seção aqui no canto superior direito disponível. Aqui podemos adicionar alguns overlays de composição. São vários tipos de grids que irão sobrepor a tela para ajudar você a centralizar a imagem enquanto estiver produzindo. Podemos alterar entre grid 2x2, 3x3, tem formato de mira e rebatamento. Além disso, também podemos adicionar outros tipos de imagem à porta de visualização, caso esteja trabalhando com títulos ou outros elementos. Pode ser bem útil para ter sempre alguma referência fixa enquanto estiver trabalhando em algum vídeo. Agora vamos criar um Sequencer. Bem aqui em cima encontramos as opções de Cinematics. E aqui dentro temos duas opções, o Level Sequencer e o Master Sequencer. A opção Level Sequencer nos permite criar um novo arquivo do Sequencer que estará vinculado somente a esse level. Já o Master Sequencer pode englobar todos os levels do seu projeto. Nele também podemos criar múltiplas capturas e nessas capturas não precisam vir da mesma câmera. Nos aprofundaremos mais sobre ele no decorrer dessa série. Para esse tutorial vamos criar um Level Sequencer, basta clicar. E é bom ter uma pasta para deixar organizado todos os arquivos relacionados às animações. Vamos criar rapidamente uma clicando com o botão direito, nova pasta, e nomear. Essa aqui é a interface do Sequencer totalmente vazia. Você pode muito bem jogar essa janela para um outro monitor ou realocar para essa parte inferior. Assim conseguimos ver melhor toda a extensão da sua linha do tempo. Notem que ao criar, já aparecerá o resto das funções disponíveis da Cinematic Viewport. Aqui na parte inferior no meio, temos vários comandos comuns que são padrões em todos os tipos de Media Player, como ir para o começo, reproduzir, inverter ou ir para o fim. Em seguida temos esses valores em verde e vermelho. Eles representam justamente o tamanho da animação. O número verde representa o início da animação. Podemos tanto controlar seu valor por aqui arrastando ou digitando. Como também podemos arrastar manualmente essa barra verde. E o número vermelho representa o final. Podemos controlar da mesma forma. Controlar por aqui pode ser bem útil às vezes, por isso essa Cinematic Viewport é bem importante. Por padrão, a linha do tempo tem sua extensão representada por quantidade de frames. Está indo de 0 a 150 frames. E está sendo reproduzida a 30 frames por segundo, dando um total de 5 segundos de animação por padrão. Você pode tanto mudar essa taxa de exibição do FPS por aqui,
como pode alterar também o formato de como esse tempo é exibido. Eu mesmo prefiro trabalhar com o tempo sendo mostrado por segundos ao invés de frames. É só alterar. Seguindo em frente, nessa barra de ferramentas temos todas as funções necessárias para configurar as animações. Veremos cada uma mais detalhadamente na medida que formos caminhando nessa série. Mas alguns comuns que já podemos ver de cara são coisas como salvar, procurar outro arquivo do sequencer, adicionar uma câmera e renderizar. Vamos antes entender como podemos adicionar coisas ao nosso sequencer. Bem aqui nesse botão de Track, podemos adicionar vários tipos de elementos comuns à nossa timeline. E bem aqui nessa primeira opção, podemos escolher entre os componentes que já estão presentes no nosso projeto. Uma vez que o objeto esteja dentro do level, ele aparecerá nessa lista para podermos adicionar se quiser. E além disso, ainda podemos adicionar várias outras coisas comuns, como áudios, shot track, event track, fades e muito mais. Veremos mais detalhadamente todas essas possibilidades no decorrer da série. Para esse vídeo, vamos adicionar apenas um objeto a essa linha do tempo e entender como podemos manipular. Vou adicionar um simples cubo ao level, vindo aqui em Conteúdo, Shapes e Arrastar. Uma vez que o objeto esteja dentro do mapa, ele aparecerá entre as opções. Mas além disso, qualquer objeto que estiver selecionado, ele irá aparecer na primeira opção para facilitar. Como ele é um objeto 3D, por padrão já nos dá como sugestão uma track de transform. O transform nada mais é que a junção de três informações: localização, rotação e escala. Provavelmente o transform é o tipo de track mais comum que irá trabalhar enquanto estiver fazendo animações, pois é alterando seus valores que podemos fazer as coisas se moverem por aqui. Agora vamos entender como podemos criar os pontos-chave para manipular esse cubo em nossa linha do tempo. Primeiro vamos colocar essa marcação no começo e definir um ponto inicial para o cubo. Você tanto pode mover manipulando normalmente, alterando entre os modos de mover, rotacionar e escalonar, W, E, R, como também pode manipular modificando esses parâmetros aqui do Transform. Assim que definir a posição inicial, é só clicar nesse botão aqui do meio do Transform que já irá adicionar os pontos-chave nessas três informações. Esses dados ficarão gravados no começo da linha do tempo, e se quiser alterar, você pode muito bem modificar o objeto e gravar novos pontos-chave por cima. Esse cubo ficará imóvel até que você altere algum desses parâmetros mais adiante na linha do tempo. E antes de alterar algum parâmetro, deve-se primeiro mover o marcador para o tempo desejado. Vou colocar na metade, 2,5 segundos. E então mover o cubo para um outro local. Como é o Transform, podemos muito bem girar e escalonar como quisermos. Pois ao gravar essa nova posição com outro ponto-chave, a engine fará toda essa transição automaticamente. Podemos ir sempre reproduzindo para ir monitorando o andamento. E então vou definir uma terceira posição para o cubo. Vou colocar antes o marcador no final da linha do tempo, digitando 5 ou arrastando. E então manipular o cubo como quiser. Após definir, é só marcar outro ponto-chave no Transform. Podemos ir vendo o resultado da animação quando quiser, reproduzindo por aqui ou apertando espaço. Podemos também definir por aqui para ficar reproduzindo em loop. E é isso, essa foi apenas uma introdução ao Sequencer para nos familiarizar com sua interface. E no decorrer da série, iremos nos aprofundar destrinchando todas as demais ferramentas e técnicas de animações para utilizarmos em nossos jogos e vídeos cinematográficos. Se inscrevam para acompanhar que vai vir muita coisa legal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!